Boa tarde. O tema que eu vou falar hoje é sobre o perigo na vida cristã. Na vida, quando a gente se converte a Cristo e se entrega a nossa vida para Cristo, existe todo um caminho a ser percorrido até a gente descansar na eternidade com Cristo. A gente descansar de uma vez quando a gente passar de uma vida para outra. Existe todo um percurso a ser atravessado e esse percurso ele é cheio de dificuldades. Baseado no livro O Peregrino, que é um livro escrito pelo pastor batista reformado John Bunyan, e foi publicado na Inglaterra em 1678. O livro, na realidade, ele é uma alegoria da vida cristã. Nesse livro, Bunyan vai narrar um sonho que ele teve, e nesse sonho ele é traçado toda a trajetória de um cristão até chegar no céu. E ele vem colocar esse livro, na realidade ele foi o livro, depois da Bíblia, foi o livro mais lido no mundo inteiro na época. E ele é esse livro é muito importante, hoje transformado em documentários, filmes, tem até filmes. E é muito importante para a gente fazer a gente compreender como é a vida cristã na realidade. A vida cristã, embora a gente receba o Espírito Santo, a gente ande com Cristo dia a dia, mas vai existir uma batalha diária em nossas vidas. Porque existe no mundo espiritual, pelo qual somos influenciados, anjos caídos, liderados por Satanás, que eles agem de forma invisível e a ação deles é toda voltada contra o plano de Deus. E isso começou muito antes, bem no início de tudo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então há uma permissão de Deus para que Satanás e seus anjos eles continuem agindo no mundo espiritual. E nesse mundo espiritual age também influenciando as mentes dos seres humanos a agir para praticar o mal. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E em 2 Coríntios 11, 14 a 15, o apóstolo Paulo diz que isso não é de se admirar, pois Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores deles se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. E Paulo continua na carta aos Efésios, dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é justamente isso. Então, o nosso problema não é o ser humano em si, mas quem influencia o ser humano. A humanidade, desde a queda de Adão, que ela é influenciada pelo diabo e seus anjos a fazer o mal. E vai chegar o momento, quando Jesus voltar,
que tudo isso vai acabar e Jesus vai reinar definitivamente com seus anjos e com os santos, que são as pessoas que entregaram a vida, que creram em Jesus aqui, declararam sua fé e entregaram suas vidas a Cristo aqui na terra. Mas, durante todo o percurso que a gente se converte, até a gente ir para a presença de Deus propriamente dita, há um percurso, assim como John Bunyan mostra aí no seu livro, o peregrino, que é o personagem principal, que é também chamado de cristão, ele, depois que antes mesmo dele se converter, ele tem toda uma luta travada contra a sua família, seus amigos, que não querem que ele se converta a Cristo. E mesmo após a sua conversão, existe no seu caminho uma série de obstáculos que tentam atrapalhar a vida de cristão, do peregrino, a não chegar na cidade celestial. A gente percebe que existem armadilhas sob armadilhas. E sempre nessas armadilhas, o diabo, que também é denominado de Apolion, ele se apresenta como uma proposta boa, atrativa aos nossos olhos, aos olhos de cristão. Ele aparece como alternativas fáceis. Ele encurta o caminho. Ele tenta encurtar um caminho que deveria ser longo para nós caminharmos. Ele coloca atalhos, e sempre com facilidade. A nossa carne, ela é muito propensa. Quando eu falo carne, eu falo carne física e alma, que é alma e carne. Nossa constituição carnal, ela forma o nosso pensar, o nosso modo de ser. Então, a nossa carne, a nossa mente e, quando juntos com a alma, formam o aspecto carnal. E esse aspecto carnal sempre vai conspirar para as coisas fáceis da vida. Porque o caminho de Deus, ele é um caminho estreito, como diz a palavra de Deus, é um caminho que nós temos que se esvaziar diariamente. É um caminho de dificuldades que vai aparecer naturalmente, mas a vantagem é que nós, estando com Cristo, a coisa vai ser diferente. Então, tudo que acontece no mundo hoje está relacionado a uma ação diabólica e de seus anjos, que agem no mundo invisível, que são chamados de principados. Esses principados, eles agem de uma forma que não vemos. Mas a gente vê na própria Bíblia que homens como o apóstolo Pedro teve influência diabólica em momentos da sua vida, de ouvir uma influência maligna na sua mente e se manifestar através da sua palavra, da sua língua, e dizer que Jesus não ia morrer. E ele é rapidamente repreendido por Jesus. Então, há uma guerra espiritual que nós não vemos, e a gente só passa a perceber isso quando a gente se entrega para Cristo. A gente vai ver que não tem como um cristão andar sem oração, sem jejuar, sem ler a palavra, sem se submeter a Cristo. E há uma luta diária. Se a gente observar bem a luta do cristão, a vida cristã não é isso que mostra a gente tem visto aí nos últimos anos, a teologia da prosperidade, que as pessoas são trazidas são atraídas pelas bênçãos, por curas milagrosas, por bênçãos materiais, de jogar objetos em uma fogueira e vai se multiplicar esses objetos. Outros são atraídos por aspectos sociais. Muitas vezes irmãos bem intencionados de denominações começam a praticar boas obras junto às suas comunidades, e as pessoas são atraídas muitas vezes não pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é dura, ela é como uma faca que ela penetra mesmo para dividir o pecado da pureza. E muitas vezes as pessoas vão com má intenção, atrás de benesses. O evangelho, ele, acima de tudo, é uma transformação de vida, uma entrega para Cristo. E não é essa coisa da pessoa querer ficar rico, ver coisas de vantajoso, utilitário, algo prático, né, que deva, como fosse a lâmpada de Aladim, né, que a gente
esfregar ali, já vai obter um desejo. Não é isso. Deus é quem está no controle de tudo. Então a vida cristã, ela é uma vida cheia de percalços, porque ainda é permitido por Deus que Satanás e seus anjos ainda tenham intervir nas nossas vidas, na vida da humanidade. E se a gente percebe que com Cristo as dificuldades que Satanás ainda influencia nossas vidas, imagina a pessoa sem Cristo. O desastre é grande. Então, para concluir aqui, o apóstolo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, é necessário que nós estejamos todo momento da nossa vida, diariamente, orando em espírito, porque aquele orar em silêncio, mesmo trabalhando, mesmo a gente andando na rua, orando em espírito e pedindo discernimento a Deus, porque Satanás a qualquer momento pode atacar. E os estragos são grandes. Os estragos são grandes. A gente percebe o que está acontecendo na humanidade, no dia a dia. Enquanto mais a humanidade vai passando, as coisas do tempo vai passando, mas a gente vai vendo a imensidão de pecados que as pessoas vão se envolvendo e colhendo as consequências disso. Porque Satanás, ele está agindo. Por isso, a nossa única arma contra esses anjos caídos, invisíveis, é a oração, é a palavra de Deus, é a meditação na palavra, é a comunhão com os irmãos, estar junto de outros irmãos que também creem em Jesus Cristo, para sermos ajudados, para sermos consolados. Não existe outro modo a não ser clamar. A vida do cristão é choro, choro, clamando pela graça de Deus na vida dele, porque Satanás todo dia ele vai usar uma estratégia, ele vai usar o seu casamento, ele vai utilizar amigos, entre aspas, ele vai utilizar no teu trabalho, ele vai utilizar aonde você estiver, ele vai criar armadilhas, são chamadas armadilhas do diabo. É como aquela armadilha que a criança faz, que antigamente fazia para pegar o laço do passarinheiro, que é aquele laçozinho que colocava para quando o passarinho visse ao ninho, ele não via aquele laço e quando ele voava, ele ficava laçado e vinha lá o caçador e pegava. Assim Satanás faz. É obrigado nós estar na presença do Senhor, clamando, chorando pela graça dele diariamente. Uma boa tarde.